Agora, o que tem funcionado para ir para o final? Bom, o que tem funcionado em termos de estratégia de reeducação, ressocialização, etc., que são projetos bastante variados, né? Mas que, como regra, os estudos começam a mostrar a relevância de que diminui a taxa de reincidência com trabalhos educativos envolvendo família, não envolvendo só o preso, envolvendo o contexto, a partir de 4 meses. Com trabalhos a partir de 4 meses você começa a ver uma mudança significativa. E seguindo aquela metodologia, uma metodologia já considerada padrão, né? RNR, que é risco. Qualquer grupo que for intervir em educação para presos deveria se orientar por isso. Esse é o padrão internacional. Risco, necessidade, e aí no caso resposta, né? RNR. Mas seria o seguinte: identificar primeiro o risco específico de reincidência para aquele tipo de cliente, as necessidades específicas, porque não existia um plano genérico, e sobretudo a capacidade de resposta daquele indivíduo ou daquele grupo. O que se constatou que, embora grupos de educação dentro das prisões, etc., de alguma forma funcionem, eles funcionam muito pouco quando eles não são misturados com aconselhamento pessoal e ajudar a planificar a vida do sujeito. Em resumo, o que se constatou foi o seguinte: você tem uma forte atração pela parceria com o interno, né? Com o sujeito que já conviveu com você. O Estado, além de ajudar ele a criar uma nova identidade através de seus facilitadores, vai ter que também ajudá-lo a criar ou reconstruir parte das suas relações. E aí que fica complicado, porque se o Estado quisesse ressocializar, ele tinha que ter campanhas para atrair a família. Ele não poderia ver só a família como sujeito que vai levar droga, que hoje é a nossa visão. Se ele quer ressocializar, ele teria que fortalecer esse laço. Mas o que acontece? Você pega o preso lá de Lages e bota ele em São Pedro de Alcântara, ou bota ele em Itajaí, ou bota ele em qualquer coisa. Primeira coisa é que ou ele vai se dispersar daqueles para quem ele achava que tinha que dar satisfação. Ele não tem que dar satisfação nem para mim nem para você, nós que nos ferremos. Ele tem que dar satisfação para aqueles que ele leva em consideração, aqueles que são chamados de sociologia o grupo de referência, aquele para o qual eu quero dar satisfação. Só que essas pessoas vão fazer o que então para poder ficar perto de no seu primeiro esforço? Vão favelizar a área em torno. Como, veja, aí as famílias, de novo, mais uma socialização ao estilo síndrome de Estocolmo. Elas sofrem junto, uma experiência de favelado, que antes até não tinham, cada um tinha sua casinha lá, perto da casa do pai, coisa, em Lages, no Chapecó, sei lá, em São José. E elas vão tendo uma cultura de favela. Essa cultura de favela vira logo um posto avançado em simbiose com a penitenciária. Ela tem que suprir, por exemplo, inclusive logisticamente em caso de fuga ou qualquer coisa, ou hospedar parentes, para as visitas. Vejam que isso tudo reforça extremamente esses laços de dívida, que passam a ser dívidas pessoais. A única ideia, por exemplo, dos programas que funcionou, claro, nós estamos em outros países que têm menos esse problema dessa favelização do entorno, seria justamente a facilitação do contato do sujeito com os membros da sua família e com aqueles membros de fora que não são ligados ao crime. Mas aqui volto a dizer, o que faz o nosso sistema? Qualquer pessoa que se dê ao respeito vai uma vez e não quer mais ir. E quem é que acaba indo, além da mãe, né? Que é quase como por missão eterna? Quem é que acaba indo? Ou aquelas relações eventuais, afetivas, etc. Ou aqueles sujeitos envolvidos de alguma forma no mundo do crime. Então, de certa forma, nós criamos a própria condição para reproduzir o sistema. Em resumo, para dizer,
Nós não dá para não acreditar que todos esses esforços de educação, etc., não funcionem, porque eles funcionam, parece, em todos os lugares do mundo, embora aqui eu não tenha dados que mensurem, né? Há muita coisa acontecendo, mas nós não temos dados. Mas se a gente pensar o indivíduo apenado como um ser isolado da comunidade, nós não vamos conseguir grandes coisas, porque ele acata o que a gente está lidando com eles, ou a preparação que ele tem, mas quando chega lá fora, o conjunto de que ele foi dessocializado, a família não quer mais, o emprego não quer mais, ninguém mais quer ele, com o fato que não é só o problema de ninguém querer ele, é o fato de que o outro lado quer ele. O outro lado quer ele para fazer umas paradas, só isso. Não estás ganhando nada, não vai perder nada, depois quando tu arrumar um emprego, tá bom. Só vai aí, vai deixar os teus filhos passar fome por causa disso, porra. Tu não és mais o orgulho da tua mãe. Se cair de novo, ferre-se. Ferre-se. Então você tem esse duplo sistema. Então, vou resumir, é isso. Não dá para pensar a ressocialização sem pensar que a gente também se ressocializa. De que aquilo que Nietzsche falava muito bem, cuidado quando contemplar monstros, tome cuidado que eles também te contemplam. Ok? Que na verdade, com o tempo, nós vamos ficando parecido com a coisa que nós olhamos, né? A mesma coisa, o mito de Narciso visto de outra forma, ou qualquer outra coisa. Você passa tanto tempo lidando, por exemplo, com pessoas perigosas, os que lidam com pessoas perigosas, que com o tempo você desenvolveu toda uma psique de pessoa perigosa também para se proteger naquela relação e não notou. Então isso, quando Nietzsche falava, cuidado, quando você contempla monstros, que ele também lhe contempla, em grande parte é isso. É a ideia de nós abstrairmos de que nós podemos transformar os outros, mas os outros não nos transformam. Os outros estão o tempo inteiro nos transformando. Vocês pegaram uma profissão, várias coisas, que é um dos maiores desafios do ser humano. É uma das coisas mais interessantes, mas assim como psicólogo, psicanalista, tem que ter grupo de controle, como eles fazem. Então, o psicanalista vai lá, atende seus pacientes, e uma vez por semana, ou a cada 15 dias, ele se reúne com os outros psicanalistas para lidar com aquela carga terrível. Não pode ser o sujeito troca tiro hoje, troca tiro amanhã, e amanhã nada acontece e volta para a rua, porque isso, o que mostra os estudos? Cada vez ele vai trocar tiro com mais facilidade, aquilo vai sendo normalizado. Então, se a gente não tiver essa ideia que nós também, em todo o processo de educação com presos, nós também estamos sofrendo a influência deles, nós vamos acabar educando um pouco e nos complicando muito. É só nesse sentido, de forma humilde, de quem apenas reflete a partir de um ponto de vista, que vocês têm o outro, mas também vim aqui para dizer exatamente o que vocês já estão acostumados a perceber, é desnecessário, né? Então a função gerar algumas provocaçõezinhas, mas nesse sentido eu agradeço muito a atenção e